Olá, este é o programa Economia Criativa, descomplicando a economia com criatividade. O nosso programa aqui na Visão Web TV tem pautado por entrevistas com relevância nas áreas de empreendedorismo, na área de inovação e criatividade, que são os motes principais dentro da nossa matéria Economia Criativa. E hoje nós temos o prazer de trazer aqui para vocês uma entrevista com alguém extremamente especial, especialmente para este período que nós estamos vivendo, em que nós estamos acelerando, por assim dizer, a questão da inclusão digital, da digitalização de tudo que nós fazemos no nosso mercado. E a especialidade, né, do nosso convidado de hoje é exatamente a educação à distância. Então, nós vamos receber aqui hoje, estamos recebendo aqui hoje, seja muito bem-vindo, Celso Tatizana, que é graduado em Geologia pela USP, escritor e especialista em software de autoria. Ele vai explicar para nós o que vem a ser software de autoria. Ele é fundador e diretor da Caltech Informática Limitada, uma empresa sediada em Presidente Prudente, especializada em desenvolvimento de softwares educacionais. Celso tem diversos livros publicados sobre software de autoria pelas editoras Érica e Giz Editorial. Ele é criador do software de autoria Visual Class, líder nacional no segmento de autoria com mais de 1,5 milhão de usuários no país e no exterior, onde já representou o país em eventos de tecnologia educacional pelo MEC. Criador da plataforma virtual de ensino Visual Class Net. Celso, seja muito bem-vindo. Você vai trazer para nós aqui, durante essa entrevista, uma coisa inédita, que ainda não foi divulgada em outro canal. Nós estamos falando para uma audiência cativa aqui da região de Marília, mas que hoje alcança, através das redes sociais, o programa Visão Web TV atinge todo o Brasil, né? Então, a primeira pergunta para você que me contava sobre uma atuação sua em Marília no período de 2004 a 2010, ligada a indicadores de desempenho. Então, a gente encontrou esse ponto de referência já para poder começar a nossa entrevista. E conta para nós como é que foi a sua contribuição Marília naquela época. Bom, eu quero primeiro agradecer ao Adolfo, né, e ao canal Visão Web TV. E para mim estou muito honrado pelo convite, né? O Adolfo para mim é uma referência na área de empreendedorismo, tecnologia, né? Eu tenho a felicidade de ter a sua amizade. E Marília, para mim, é uma cidade de referência importante, como o Adolfo colocou. Nós implantamos na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Educação, desde 2004, o software de autoria Visual Class. Já vou explicar para o Adolfo o que é. É um software para criar aulas multimídia. É um software que o aluno cria aulas, trabalhos escolares, né? E também o professor cria a aula da sua disciplina, aula de matemática, português, provas. Em Marília, quando nós implantamos, eu tive a felicidade de ser muito bem recebido lá, né? Dei palestra, e as escolas, todas as escolas municipais, começaram a aprender a utilizar sobre duas formas de uso, viu, Adolfo? Uhum. O aluno criando os trabalhos no formato construtivista, o aluno construindo conhecimento, né? Hoje é a grande moda que é tecnologias ativas, o aluno não é passivo, não fica só assistindo, ele fica criando, ele é autor. E o professor que criou aulas de matemática, português e também aplicou provas do SARESP, que é uma prova que o Estado aplica nas escolas para analisar o nível de ensino, só que ele aplicou no formato digital, usando o Visual Class, eles chamaram de Sarinfo. Uhum. Era o SARESP informatizado. Foi a primeira prefeitura do Brasil, do Estado, né, de São Paulo, que aplicou digital. Que bacana. E Marília, é impressionante, mas eu tenho um congresso de educação onde eu tenho um concurso nacional Visual Class de alunos, né? Que eu lancei há muito tempo atrás, já tem 11 anos de idade esse concurso. Já cheguei a liderar dentro do concurso o Saber, que é o maior congresso de educação de São Paulo, okay. Abriu com o meu concurso já, né? E depois eu passei o evento chamado Enetec, Encontro Nacional de Educação Tecnológica, para Presidente Prudente. E Marília foi tricampeã. Foi Olha campeã só, fantástico. Em 2008, 2009 e 2010.
Ok. É a única prefeitura tricampeã. Para você ter uma ideia, Adolfo, o concurso Visual Class, além de nacional, né, tem Manaus, tem Santa Catarina, tem Prefeitura do Nordeste que participa. Eu recebi equipes da Argentina, da Polônia, de Portugal, do Japão, Ok. né, e de Angola, no Enetec. E nesse monte de concorrentes, Marília foi tricampeã. Só teve 3 prefeituras tricampeãs no Enetec. Foi Marília, primeira vez, depois Rancharia, São Paulo, e Manaus, é uma capital. Bacana, E o mas que trabalho de fantástico. Marília foi tão bonito dos alunos, eu até lembro do título dos alunos, né, que era embalagens retornáveis. Eles estavam Ah, contra aquele uhum. saquinho de supermercado de plástico. Então, eles começaram a Ah, costurar uma sacola de pano antes da campanha que uhum. depois disseminou no Brasil. Eles foram pioneiros, né? Eles começaram com essa campanha e na cidade distribuíam sacola para os pais substituírem pela sacola plástica, né? Foi tão bonito o trabalho que foram aplaudidos de pé no evento os Nossa, alunos de bacana. Marília, e talvez seja um dos melhores trabalhos até hoje do Enetec, foi esse de Marília, né? Bom, que E, e, fantástico. como, e como Marília aplicou o Sarinfo, começou a melhorar os índices educacionais nas provas externas do MEC também, que é o IDEB. Uhum. E naquele período, eu me lembro que o coordenador de Marília era o Ricardo Petrusa, coordenador de tecnologia. Ele escreveu uma monografia sobre o uso do Visual Class. Naquele período, Marília atingiu o maior IDEB do Brasil de cidades do tamanho de Marília, fizeram um ranking das cidades do tamanho de Marília. Marília ficou entre os primeiros do Brasil, o IDEB. E isso Fantástico. aí foi parar nos Estados Unidos, essa monografia. O Ricardo foi chamado nos Estados Unidos para apresentar o trabalho, né? Então, o trabalho de Marília virou uma referência não apenas nacional, como também internacional. Então, eu tenho um carinho. Infelizmente, depois de 2010, acabaram mudando os gestores, né, outros projetos, né? E acabei não dando continuidade. Quem sabe através da Visão Web TV, né, eles estão assistindo também lá, quem sabe eles se interessam pelas novas versões, tá? Então, para mim está Olha, sendo muito importante essa oportunidade. olha, Celso, eu só tenho que admirar, né, o trabalho que você tem feito, porque vocês percebem, pela descrição que foi feita aqui pelo Celso, que ele não está há pouco tempo nesse assunto, já está há algum tempo. Estamos falando de pelo menos 10 anos. E ele vai contar depois com detalhes que já passa um pouco disso. Ele sempre foi dedicado ao trabalho de fôlego para colocar de pé o modelo de educação à distância com foco no ensino médio e no ensino fundamental. E aí você tem, naturalmente, como foco as escolas públicas, né? Que são municipais, são estaduais. E aí, que é um trabalho um pouco mais difícil, porque você tem muita questão política, cada 4 anos você tem mudanças e tudo mais. Mas conta então um pouquinho para nós, Celso, como foi que você idealizou a plataforma Visual Class, né? E quais são os diferenciais que esta plataforma tem em relação ao mercado, sob o ângulo de usabilidade dos professores, particularmente. É curioso como nasceu o Visual Class, né? Pouca gente sabe como nasceu, né? Porque Uhum. hoje tem muitos usuários, ninguém sabe como é que nasceu. Eles acham até que nasceu nos Estados Unidos, né? Porque é uma palavra inglesa, né? Uhum. Então eu propositalmente criei, porque tudo que é americano ele chama atenção, né? As maiores em tecnologia. Uhum. Então eu criei da seguinte, a origem foi a seguinte: eu estava lá, eu trabalhava no IPT São Paulo, né? E lá tinha lá um professor da Poli, Sérgio Estomedes, da Engenharia de Minas, me procurou, falou: Celso, aqui na Poli entra 50 alunos e forma meia dúzia. A maioria vai ficando no caminho porque o ensino é muito pesado, é muita matemática, é muito chato. E lá na França, eles usam muito computador para ensinar engenharia de minas, e é muito melhor, o aluno adora computador e tal. Você não poderia encontrar um programa para mim, para eu criar minhas aulas de engenharia, né? Só que eu quero um programa fácil de usar. Não pensa que engenheiro quer programar, não, hein? Engenheiro quer coisa simples também. E também eu quero que seja, dê para trabalhar com banco de dados, Sim. relatórios, provas, né? Uma coisa de ensino à distância mesmo, não é um PowerPoint, uma coisa simples, uma coisa que dê para analisar a aprendizagem, tá bom?
Eu falei, ô Sérgio, você quer duas coisas difíceis no mesmo, né? Você quer simples, porque simples e sem recurso tem um monte de software. Com recurso e complexo tem um monte. Agora, você quer simples e que faça aulas complexas. Aí não tem nenhum. Né? Então, eu fui procurar e falei, ó, infelizmente não inventaram um simples e que tenha prova, jogos, né? Não tem. Tem Direct. Em que época foi isso, Celso? Foi em 1996. Ok, Né? Você 24 anos vê, mais atrás. de 20 anos atrás. Uhum. Aí o Sérgio falou, Celso, faz aí, se eu gostar, eu te pago. Tá bom. Como não tinha verba, eu desenvolvi de madrugada, colocava lá o disco do Chico Buarque, João Bosco, né, Tom Jobim, que são meus... E ficava de madrugada ouvindo música e criando Visual Class. Aí, quando eu apresentei para a Poli, foi um alvoroço, né? Porque a reportagem da Folha da Tarde foi lá, entrevistou, né? Então virou um grande acontecimento, saiu no jornal. E aí eu resolvi entrar na área. Então, veja bem, Adolfo, não existia nenhum software como a Visual Class no mundo naquela época, né? Eu criei uma coisa simples de tudo. Então, qual é o diferencial? Simplicidade, qualquer um usa. Uma criança de 9 anos consegue usar o Visual Class, um professor de ensino infantil, né? E tem recursos de avaliação de aprendizagem, provas, nota, desenho animado, vídeos. Então, essa diferencial, ela constrói aplicações profissionais. Por exemplo, a Caterpillar de Piracicaba usa, numa multinacional, ganhou prêmio de melhor e-learning de 2003, na Micropower, ganhou prêmio, querendo dizer que mesmo a multinacional usa e tem recurso. E, ao mesmo tempo, crianças de Marília, de 9, 10 anos, usam também. Então, a magia do Visual Class é que ela é simples, né? E cria aplicações sofisticadas. E aí virou um boom, né? Eu estava na Educar lançando o Visual Class lá, eu não tinha dinheiro naquele período, né? Era 1998, 99, eu fui lá e consegui um stand de graça na Feira Internacional. Me deram, falaram, ó, aqui é uma fábrica de computador, tem lá um cantinho, você põe lá o Visual Class, porque aí ilustra a minha máquina. Então, você mostra como é que a minha máquina funciona. Só que lotou o stand da Educar, tinha fila. Inclusive, e era o stand pobre, né? Não era um stand, não era um IBM, não era uma Dell, era uma fábrica, eu nem lembro o nome da fábrica, é bem pequenininho, né? E lá veio o Valente da Unicamp, a Léa Fagundes da URGS, e viram e falaram, nossa, isso aqui é muito interessante, ó. Olha o cara criando aula aqui ao vivo. Eu criava ao vivo, né? Lotou. Aí o dono da Educar, Carlos Soares, chegou para mim e falou, Celso, eu vejo que você não tem dinheiro aqui, né? Você pegou aqui, por exemplo, o banner do Visual Class era uma porta, que eu pintei uma porta, escrito Visual Class com esparadrapo, com fita colante, e coloquei um arame na Educar. Então, você olhava, era uma coisa tosca, né? E ele achou engraçado, né? Com aquele stand simples, lotou, foi o stand mais... Falou, foi o melhor stand da Educar. Então, eu vou te dar um stand de 50 metros de graça no ano seguinte. Aí cresceu, né? No ano seguinte, aí eu lancei na Educar, aí espalhou, onde 80% dos alunos se concentram na área pública. Fantástico. Bom, na realidade, 24 anos atrás é um tempo bastante grande, né? De alguma forma, eu me lembro que naquela época, década de 90, final da década de 90, aparecimento da internet, início da década de 2000, a internet 2.0, Facebook começa em 2004, e naquela época se discutia muito sobre a questão de você criar um computador de $100, né? Não sei se você se lembra dessa época. E aí nas escolas em geral, especialmente as escolas públicas, até foi o motivo do nascimento de uma empresa, né, de tecnologia aqui no Brasil que fornecia para o governo, né, colocar um computador em cada sala de aula para cada aluno, né? Mas isso se mostrou rapidamente como uma coisa extremamente ruim, porque você tinha que fazer todo o setup em cada aula e os professores não estavam acostumados com aquilo. E você não tinha como se referenciar aquilo dentro de um processo que armazenava as informações ou consultava como você fez, pelo que eu acabei de entender, do Visual Class, né? E, ao mesmo tempo, era um processo extremamente oneroso, e foi há mais de 10 anos atrás. Essa área acabou, né?
E Uhum. como é que você interpreta o fim daquela era e a era que nós estamos vivendo hoje? Quer dizer, como é que foi esse gap de lá para cá? Eu vivi intensamente essa época. E o Uhum. projeto chamava UCA, um computador por aluno, né? Foi o Ok, MIT que bolou. Foi uma coisa assim, pegou todo mundo, inclusive uma empresa de Portugal, JP Sacotto, que criou o Classmate, envolveu o mundo inteiro, a África, a Argentina, no Brasil, estava um furacão do UCA, porque o MEC adotou o UCA. No caso do Mac, ele resolveu colocar o computador com Linux, que era gratuito ainda, né? Então, ok. era um computador já de graça, é barato, né? Na verdade, é muito barato, e ainda ia com Linux. Né? Só que esqueceram, Adolfo, que a tecnologia educacional, o que menos importa é a infraestrutura. Exatamente. Não adianta você só ter o computador, porque você tem que ter todas as dimensões da tecnologia. Em primeiro lugar, você tem que ter a formação dos usuários, né? O professor tem que saber usar as tecnologias, ele não estava preparado. Aquilo que você falou, o professor não conseguia usar aquele aparelho, não tinha curso, não tinha ferramentas de software no computador. Não tinha ferramenta nenhuma, vinha sem nada, vinha acesso à internet. A ideia do UCA é que tudo estava na internet, os conteúdos, as ferramentas, e não é verdade. A internet tem muito conteúdo lixo, né? Tem muito conteúdo que não é interessante. E o professor não sabe garimpar ainda nesse universo de Uhum. conteúdo. Ou seja, não tinha uma ferramenta nenhuma para criar uma aula, uma prova, uma atividade pedagógica. Como é que você coloca um aparelho que não dá para criar nada? Né? Sim. Era tudo na internet. Outra coisa, né, Adolfo? O Brasil nunca teve banda larga de qualidade para todo mundo. Como é que você pega um aparelhinho que só funciona na internet? Eu falei, isso aí é um elefante branco. Sim. Você coloca um aparelho que o professor não está preparado, não tem conteúdo, não tem ferramenta. A internet a nossa não é boa. É óbvio que ia fracassar. Eu falei já na reunião, em várias reuniões da Intel, em várias reuniões, eu falei, vai fracassar o projeto. Mas como é que você sabe que vai fracassar? Não, não precisa ser inteligente para dizer isso, né? Uma coisa é uma realidade, às vezes, nos Estados Unidos, que você tem banda larga, professores melhores preparados, você tem softwares, tem a software house lá, e outra é uma realidade num terceiro mundo, onde não é tão frequente o uso da tecnologia. É claro que só podia fracassar. E aí, fracassou um projeto que, se viesse no momento certo, com todo o ferramental e com todo o preparo, talvez teria ajudado na pandemia. Talvez teria Uhum. ajudado, né? Foi mal feito e provocou um desgaste, e aí todo mundo começou a duvidar da tecnologia na educação. Falou, não serve tecnologia na educação, né? É difícil, não tem recurso e tal. Então, agora, olha o que acontece agora. A pandemia veio e não tem aparelho para dar aula remota, não tem software, o professor não sabe usar. Quer dizer, na verdade, depois que houve a falha do UCA, não houve ainda uma democratização do uso das tecnologias. Né? Nós percebemos que quando veio a pandemia, o professor continua não sabendo usar os recursos tecnológicos. Falta recurso tecnológico, falta formação. Então, não houve um grande avanço depois também do UCA. Tentaram usar lousa digital, não adiantou nada. Eu falei, Sim. é bobagem colocar lousa digital. Você tem que colocar software para criar, preparar o professor a utilizar o recurso digital. O professor não estava preparado e não tinha software também. Caramba. Né? Então, Celso, ainda nessa questão da gente fazer a retrospectiva, porque muita coisa já se conhecia, você mesmo, né? Já tinha criado o Visual Class lá em 96, já estava realmente uma coisa mais avançada, percebia que as dificuldades existiam para poder colocar de pé uma coisa que não tivesse realmente consistência com a necessidade real, né, do aluno, do professor. E o Clayton Christensen, que é considerado o grande guru da inovação, ele escreveu um artigo em 2001 com outros autores, em que ele já expunha a teoria de que a tecnologia não foi feita para mimetizar o professor na sala de aula. Ou seja, se você fizer tudo isso e tiver um professor na sala de aula apresentando as coisas num quadro negro, os custos associados seriam tão altos quanto para montar um programa presencial, né? Vamos supor uma faculdade que tem lá um MBA, né? Se ela tentar fazer isso via um sistema EAD eletrônico, não vai valer a pena. A lógica sempre foi, e ele falava isso em 2001,
de atingir um número infindável de alunos que de outra forma não é possível. Então você teria que pegar aquele pessoal que estava fora do desenho, né, das escolas tradicionais e poder atingir esse pessoal de alguma forma. Na sua opinião, quando caiu a ficha aqui no Brasil em relação a isso? Ou ainda nós temos muita coisa que o pessoal fica mimetizando aulas para poder fazer um sistema EAD? Essa mimetização de aula aconteceu nos Estados Unidos. Teve alguns educadores que queriam fazer uma aula fordiana, né? Entrava o aluno na sala, colocava conteúdo e o conteúdo ia enfiando na cabeça do aluno. Então, o computador ia dando aula. Isso não deu certo, né? Esse tipo de coisa não deu certo. Tentaram no Japão, tentaram na Coreia. Ainda estão tentando na Coreia fazer um sistema automatizado, o professor dando aula, o computador dando aula sozinho, o professor mediando. Mas aquilo que você colocou, né? Não é o objetivo do computador substituir o professor, a figura dele, mas é mudar o paradigma da maneira de ensinar, né? Então, qual é a vantagem da tecnologia? Em primeiro lugar, ela não tem espaço e tempo. Sai o dia da aula e o local da aula. O aluno aprende em qualquer horário, em qualquer lugar. Pode, como eu e você, eu estou aqui no Coqueiro e você está aí num coworking aí. Você pode estar aprendendo aí agora, né? No sábado, não é? Então a grande vantagem da tecnologia é independer o ritmo de aula, como é dado no presencial. Não tem horário, não tem local, cada um faz no seu ritmo. Um aluno lento aprende sozinho no EAD, no ritmo dele, devagarinho. Outro que é muito inteligente, faz rápido e já fazendo pós-especialização. Então, ele atende a demanda individualizada, né? Então, é mudar o paradigma. Não tem local nem data e não tem ritmo. Quem dá o ritmo é o usuário. E, claro, ampliar o número de alunos, né? Aquilo que você falou. Tem que ter um número muito grande de alunos agora, compartilhando do saber de um professor, que ele é o mediador, ele não precisa dar aula, ele está mediando. E quando é que caiu a ficha no Brasil? Foi em 1996. Por quê? Porque naquela época o MEC regulamentou o IAD. Antes o MEC não regularizou. Então, em 1996, saiu uma legislação lá dizendo o MEC reconhece o EAD para qualquer nível de ensino, né? Superior, médio. Tal. E em 1999, o MEC autorizou as faculdades de EAD. Na verdade, o EAD começou no ensino superior. Bom, você está dizendo uma coisa, então, me perdoe interromper, mas é uma coisa que pouca gente sabe, que o Brasil foi meio pioneiro nisso. Seguramente, a Unopar, ela tinha tanto aluno de AD, a Unopar, eu me lembro, em Londrina, que o Bill Gates veio conhecer a Unopar, veio conhecer, é gigantesco o número de alunos. Hoje nós temos mais alunos de EAD universitário do que presencial. Você entra no MEC lá, tem 3 mil instituições EAD no ensino superior. Então, o ensino superior é que deu clique. O ensino básico não deu. Ensino médio não tem EAD do ensino médio, não tem ensino infantil fundamental. Eu acho que só dois universos têm EAD no Brasil, que é o superior, sensacional, muitos cursos, principalmente privado, hein? O EAD público não decolou, a USP, Unicamp e tal, não tem muito EAD. Agora, as privadas, por conta de você disseminar uma matrícula barata, né, R$200, explodiu o EAD nas privadas. O público não quer fazer isso, né? A USP não quer fazer um curso dessa maneira, né? Popular, assim, né? Então, e o curso livre. Hotmart, curso de montar coxinha, fazer pipa, virou uma indústria de EAD milionária. Sim, sim. Os cursos livres. Então, esses cursos simplesinho, usam EAD, estão ganhando dinheiro, que é aquele professor do YouTube, né? Alguns são milionários, né? Dando aula no YouTube. Então, mas não é regulamentado, não é um curso do ensino médio, do ensino fundamental. E nós só caiu a ficha da importância do EAD no ensino fundamental e médio na pandemia. Por quê? Não tinha como dar aula no EAD. O que aconteceu com EAD no ensino público fundamental e médio? Um desastre completo. Fizeram uma pesquisa no Datafolha em novembro do ano passado, na cidade de São Paulo, que é a cidade mais tecnológica, 81% dos pais de aluno de escola pública disseram que piorou o ensino.
Adolfo, o ensino brasileiro já é ruim. No PISA é penúltimo lugar. Não tem como já piorar. É ruim, você imagina se piorou, não é? Agora, olha a estatística da privada. Não, a privada deu um e-learning bom, videoconferência e tal. 74% dos pais disseram que piorou, perdeu o ano no privado. Pois é, então Qual é a conclusão que você chega? Vamos manter o suspense aqui para falar a respeito da sua invenção, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas já que você tocou no YouTube, né, eu queria comentar um fato importante que todo mundo soube aqui, deu capa de Veja aqui mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás, que há pouco mais de 10 anos, um executivo de origem indiana no mercado financeiro, chamado Salman Khan, né, descobriu meio sem querer que a sua capacidade de transmitir conhecimentos em vídeos curtos de 10 minutos, com uma excelente didática, diga-se de passagem, textos elaborados na hora, como se fosse uma lousa digitalizadora, né? Ele ganhou interesse de centenas de milhares de estudantes. Ele fazia isso para sua sobrinha, que ficou longe dele, e ela falou assim, tio, eu prefiro a sua aula à distância do que presencialmente. Porque ele ficou muito chateado. Eu conheço essa história. Então, isso hoje, possivelmente, centenas de milhões de pessoas são atingidas pela Khan Academy, né, que acabou tendo, inclusive, investimentos da ordem significativos por parte do Bill Gates e outras pessoas que acabaram aderindo, porque é uma organização sem fins lucrativos, né? Que levou a IBM a começar a lançar as tendências. A tendência já estava acontecendo, né? Que é a tendência de inverter a sala de aula. Então, você, na realidade, assim, você vai para a escola, tradicionalmente você tem as aulas presenciais e faz o homework em casa, só que você fica com uma série de dúvidas, né? As crianças ficam com uma série de dúvidas. Quando você permite que ela tenha essas aulas, que ela pode repetir de acordo com a sua respectiva necessidade e pela forma de aprendizado que ela prefere, ela vai para a escola para poder resolver as dúvidas e inverteu totalmente o processo, né? Então, considerando isso, considerando também que a pandemia, como você citou agora há pouco, né, começou a adaptar o ensino à distância ao modelo de aula presencial, e isso foi assim extremamente ruim. A gente teve experiências, né, de alunos que tiveram conosco das faculdades aqui do ABC, por exemplo, que disseram assim, olha, não está funcionando, né? E eu posso imaginar a dificuldade que você já citou os números agora há pouco a respeito, né? Então, essa transformação de como você fazer a aula, como você dosar a aula e inverter a sala de aula, o que você quer comentar a respeito disso? Primeiro, Academy Khan, que eu estudei profundamente o case aí do indiano lá, né? Ele era do MIT, um cara muito inteligente, né? Um cara brilhante lá. E o filho do Bill Gates usava essas aulas ali. Só que o que acontece? Eu vou falar agora do ponto de vista crítico também, né? Foi brilhante, uma ideia boa, que até agora influenciou, vieram muitos youtubers com base nisso aí, teve um efeito muito positivo, mas teve o lado ruim também, que é o seguinte, os vídeos da Academy Khan, ele basicamente repete o modelo expositivo, que é o professor dando aula e o aluno passivamente assistindo. Então, quando o aluno é inteligente, funciona. Filho do Bill Gates, né? Quando o aluno tem grave dificuldade de aprendizagem, esse modelo não funciona, porque o aluno tem muita dúvida. Você está explicando no vídeo, ele não está entendendo direito. Então, você tem que ter uma tecnologia mais interacionista entre professor e aluno, principalmente em ensino público, né? Então, quando a Academy Khan veio no Brasil, o MEC adotou e também a Fundação Lehman. Sim. E jogaram nas prefeituras as aulas, e eu falei, vai ser um desastre. É mesmo. Todas as prefeituras receberam, não teve resultado consistente. Tanto é que abandonaram, né? Por quê? Porque é um modelo expositivo. Você tem que dar aula no vídeo, mas você tem que ter depois uma avaliação de aprendizagem, uma interação professor-aluno. O aluno tem que criar, fazer trabalhos, né? Então, o uso só da Academy Khan, ela não resolve o problema mais grave, que é a aprendizagem básica. Ela é bom para reforçar conteúdo. Agora, ela como parte de um conjunto de outras ferramentas é magnífica. Né? O vídeo, ele faz parte, mas ele não tem a gestão. Você não sabe se o aluno assistiu, se o aluno está aprendendo. Né? Apesar da Academy Khan estar melhorando, colocou outras ferramentas, ela ficou meio Frankenstein, né? Ela foi tentando arrumar. Né? Então, quando você fala em mudar o paradigma, não é botar o professor presencial ali no computador, é muito mais do que isso.
Aí vem, Perfeito. aí vem a tecnologia da aula invertida, que é o seguinte, a tecnologia da aula invertida, as universidades no Brasil, todas estão adotando, é fantástico, realmente. É porque viu que aprende mais o aluno estudar em casa e vir fazer o debate na escola, aprende mais, tá certo? Só que a tecnologia ativa, ela tem que fornecer um ferramental para o aluno também produzir conteúdos, né? Então, a tecnologia ativa não está sendo usada, na minha opinião, na totalidade, no Brasil e no mundo. Está sendo mal usado, poderia ser melhor usado se instrumentalizasse o aluno e o professor com ferramentas de gestão. A gente Uhum. sabia, a gente acompanhar a vida do aluno, as provas, as aulas, a presença, relatórios disso aí. Isso não está sendo feito. Você passa atividade e você não tem gestão dessas atividades, né? Então, essa é a contribuição que eu tenho. É excelente a ideia da tecnologia ativa, mas dentro de um contexto mais amplo de ferramentas de LMS, Learning Management System. Você tem que fazer gestão desses conteúdos e hoje está se fazendo pouca gestão. Bom, eu acho que essa sua exposição e essa riqueza de informações que você tem sobre tudo, situando o Brasil até dentro de uma característica de pioneirismo, né, tendo começado isso lá em 96 e 99, já tendo regulamentação. Então, algumas coisas aqui no Brasil funcionam bem assim, você fica até surpreso, né? Uhum. E essa parte das faculdades, sem dúvida nenhuma, para mim também é uma informação que eu não conhecia, né, que você tem mais alunos universitários fazendo EAD do que o contrário. Uhum. Mas aí, com todas as dificuldades que você encontra no ensino fundamental e médio, especialmente porque são escolas públicas, na grande maioria, onde você atua, né? Você começou a perceber que a usabilidade, todas essas deficiências que os professores tinham para poder manter o grau de interesse, e você tentou inúmeras vezes, né, colocar o VisualCalc funcionando para essas empresas, para essas prefeituras, né? E a tua mais recente experiência foi em Manaus. E aí, de repente, deu um clique, né? E você falou assim, não, eu vou fazer alguma coisa que coloque realmente todo mundo a par do que está acontecendo com essa Uhum. interação que você falou, mas Uhum. usando uma ferramenta, alguma coisa simples que todo mundo tem acesso. Então, conta para nós qual foi a grande invenção e já fala também a respeito dos seus primeiros negócios fechados no ano passado em função disso. Aliás, essa informação, gente, é uma informação que está Uhum. sendo colocada em primeira mão aqui para o Visão Web TV. Primeira entrevista que eu dou, porque é uma ferramenta muito nova, né? Deixa eu explicar um pouquinho o contexto de como surgiu, aí eu falo depois da ferramenta, né? Okay. No ano de 2019, o Adolfo, era o ano de Prova Brasil, né? O Uhum. ano de Prova Brasil é o ano que mexe todas as escolas, porque o MEC carimba as escolas públicas com uma nota de 0 a 10, que é o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Com base nisso, você faz um ranking nas melhores escolas do Brasil, né? E hoje, a prefeitura que está em primeiro lugar é Sobral, com 7 ponto alguma coisa, 8 ponto alguma coisa, né? Ceará. Enquanto a Uhum. média no Brasil é em torno de 5 a 6, de 0 a 10, né? Então, todo mundo veio me procurar, Celso, como é que a gente melhora o IDEB? Eu falei, ó, é fácil. O IDEB, ele é medido por uma prova que o MEC aplica de matemática e português no final de cada ciclo, no quinto ano, no nono ano e no terceiro médio, é uma prova de 44 questões. O valor dessa prova, né, a média da nota da escola, mais o fluxo escolar, a taxa de repetência, aprovação, você tem o IDEB. Então, vamos imaginar assim, a média de aluno de uma escola de matemática e português foi 6, nota 6. O IDEB 6, não, o IDEB ainda não é 6. Quantos por cento aprovaram nessa escola? 90% dos alunos passaram de ano. Então, 0,9 vezes 6 dá 5,4. Você tem que multiplicar. Ok. Quer dizer, então, todo mundo quer melhorar o IDEB. O sonho do secretário e do prefeito é melhorar o IDEB. Né? Então, eles me procuraram, 5 prefeituras me procuraram, Macapá, Anadia, Manacapuru, Presidente Prudente, Altamira, falando, Celso, eu quero melhorar o IDEB. Falei, é fácil. Eu tenho uma plataforma de ensino à distância chamada Visual Classnet, que cadastra o aluno, aplica a prova e tem os relatórios e eu aponto as dificuldades por aluno, para o professor, e aí das revisões, aí melhora. A gente vai aplicando 4 provas ao longo do ano
eu vou falando quais são as dificuldades, eu vou falar, ó, revisa divisão, fração, o aluno está com problema nisso e tal. E as prefeituras seguiam minha consultoria. Conclusão, todas aumentaram o IDEB, a menor foi 8% ao ano, teve uma que aumentou 62% o IDEB. Caramba! Num ano. E essa prefeitura, Anadia, ganhou o prêmio de melhor evolução do estado de Alagoas em 2010. Ganhou um prêmio em dinheiro. Uhum. E Altamira, a escola que eu trabalhei, foi para 7,8 no IDEB, deu um salto gigantesco no IDEB, foi o maior do Pará. Então, aí, as prefeituras falaram, Celso, sensacional, agora nós temos outro problema. Qual é o problema? Como é que nós reposemos a aula do aluno nosso em casa, sendo que o aluno lá não tem computador? Como é que é? No papel não dá, porque papel não tem gestão, a gente não sabe se o aluno está lendo papel, não tem prova, tem que corrigir, fazer tarefa, o professor está estressado. Não dá para aplicar ao seu sistema ali, na casa do aluno? Eu falei, dá celular. Aí eu fiz o celular, foi um sucesso enorme em Manacapuru. Foi a primeira prefeitura do Brasil, talvez do mundo, que todas as aulas foram repostas por celular. Olha. Né? O prefeito ganhou notoriedade lá de Manacapuru e foi reeleito. E na campanha ele colocou aula de celular, única cidade. Só que aí, o que eu percebi, o Adolfo, em Manacapuru? Tinha pai que não tinha dinheiro para pagar a conta da internet. Tinha celular, mas estava lá, eu cancelei o plano de internet, senhor Celso. Como é que eu faço a aula? Você não faz, porque o meu sistema tinha que ter internet na ponta, como todos os outros, Google Educação, Moodle, todos precisam de internet na ponta. Mas eu não tenho dinheiro para internet. Aí começaram a me ligar os prefeitos, Recife, nós precisamos de um sistema sem internet na casa do aluno, você tem? Depois foi Rio Largo, depois foi Araquari, o prefeito falou, Celso, o dinheiro do tablet eu tenho, mas eu não tenho como pagar R$70 por mês a banda larga para o aluno, porque o tablet eu compro uma vez só. Aí, o que eu fiz, Adolfo? Eu peguei esse monte de problemas e falei, o problema é que o aluno tem celular do pai e da mãe. O pai, mesmo humilde, tem celular, não tem nem televisão, mas tem celular porque ele substitui o telefone e é um meio de vida. Ele precisa no WhatsApp tirar pedidos. Né? Então, todo mundo tem celular. Não interessa que, pelo menos alguém da família. Só que não tem banda larga, tem lá um planinho que dá para fazer uma mensagem e tal, né? Mas não dá para assistir um vídeo, fazer uma prova. Então, conclusão, olha que interessante. O governo Dória fez um portal de internet para repor a aula em casa. O aluno vai lá e baixa do portal a aula, faz a prova eletrônica. Aí eu fui ver quantos % dos alunos de São Paulo acessaram o portal. Saiu na Folha de São Paulo semana passada. 30%. O lugar mais tecnológico do Brasil, mais tecnológico é São Paulo. Muito pequeno. 70% fizeram no papel. Significa que todas as tecnologias de e-learning não estão enxergando que o aluno pobre, o aluno não tem banda larga. Então, o que eu fiz? Em novembro agora, eu lancei uma plataforma de ensino à distância que o aluno vai na casa fazer sua aula com celular, sem internet. Eu chamei de plataforma de ensino híbrido, né? Porque agora o ensino será híbrido. Uma parte vai estar presencial e outra parte vai estar na casa. E a casa, como é que eu atendo a casa se não tem celular, se não tem internet? Então, como é que ele funciona? Falei, mas como? Não entendi. Sem internet, como é que ele vai pegar aula no celular, a nota do celular, gestão... Né? Calma, eu vou te explicar. Né? Todas as escolas públicas do Brasil têm internet. O MEC colocou internet até na zona rural com parabólica. O programa do MEC chama Educação Conectada. Ele investiu muito dinheiro nos últimos anos e eu acompanhei. Levou parabólica, levou internet banda larga na zona urbana e rural. Todo mundo de escola tem internet, só não tem na casa do aluno. Então, como é que é feito? O filho chega para o pai e para a mãe, fala assim, me dá aí o celular que eu vou na escola baixar aula, lá tem internet, eu vou logar na internet da escola de graça, eu vou baixar minhas aulas,
venho aqui na semana e fico fazendo as aulas, gravo a nota no celular, aí na semana seguinte, pai, me dá de novo aí. Aí ele vai lá, transmite a nota, apaga as aulas, aperta o botão e ele elimina tudo que tem na aula, os vídeos, os textos, e baixa novas aulas, não é? E numa família de ensino público é interessante, Adolfo, porque é diferente do privado. O aluno do privado é um aluno que tem um celular por filho, todo filho tem. O aluno de escola pública está cheio de filho, né? O pai está cheio de filho, não tem um só. E esses filhos estão tudo na escola. Então, o celular do pai, um monte de filho usa. Então, você tem que criar perfil, tipo Netflix no celular. Olha. É o Joãozinho, a Maria, onde cada perfil vai ter a aula do aluno. Então, eu criei um sistema tipo Netflix de aula. Em vez de ser filme, é aula. Então, tem a fotinha do aluno. Então, um dos filhos vai na escola, baixa a aula para os outros irmãos. Olha. Baixa para todo mundo. Aí, cada filhinho vai, toca no seu perfil, tem a aula dele, grava, tem a nota, e no final o professor não corrige as provas. O sistema corrige sozinho, tem gráficos, relatórios, tem atividade semanal, dá para saber se o aluno fez uma leitura de um livro, viu um vídeo, fez uma prova, tem tudo que o aluno fez durante a semana, tem uma gestão de aprendizagem. O problema é a gestão, é corrigir isso aí e transformar em relatório. É um big data de dados pedagógicos. Então, eu criei um sistema que trabalha com esse big data. O aluno é um elemento desse big data. Ele fica fazendo atividade, vai registrando tudo na nuvem. Então, claro que quando eu apresentei para Álvares Machado, para o prefeito, né, eu lancei em novembro. Dezembro, ficaram sabendo, não sei como, e me ligaram. Falaram, olha, eu vi um boletim Class News aí, que você inventou uma coisa que a Google não faz. A Google Educação, que é o sistema mais usado no mundo, não é offline. E nunca vai ser, porque não tem interesse, né? O Google vive de internet, de busca na internet. Bom, então, eu estava usando o Google Educação, não conseguia, estava usando o portal, eu não consigo gestão. Eu estou louco, o professor não aguenta corrigir tarefa. Celso, sabe como é que o professor corrige tarefa? Manda apostila, o aluno tem que fotografar no WhatsApp que está fazendo, aí manda foto, aí o professor vê a foto do aluno fazendo, entra no Excel, planilha. Eu falei, não, isso aí é coisa da idade da pedra, né? Isso aí é um negócio ridículo, né? Sim, não tem sentido fazer isso, né? É o que todo mundo está fazendo. Então, conclusão, o prefeito viu, já vou fechar. Na palestra do prefeito, já fechei. A Nadia, a secretária, viu, falou, nossa, isso aqui é um ovo de Colombo. Tá, como é que eu adquiro? Então, na verdade, eu nunca tinha lançado um produto num mês e comercializar no mês seguinte, porque a área de tecnologia ela é muito demorada. A Amazon só começou a ganhar dinheiro 10 anos depois, a Google também. A hora que você lança o YouTube deu prejuízo muitos anos, você sabe disso. Até hoje o Uber dá prejuízo. Tudo de tecnologia demora para rentabilizar, você sabe disso. Esse produto eu mal lancei e rentabilizou. Uau. Então eu fiquei surpreso, né? Falei, isso é muito bom, eu hein? mal lancei, já tô vendendo. Não, é uma fila de prefeitos, uma fila atrás de mim. Eu não estou dando conta de videoconferência, né? Vem aqui para Alagoas, vem aqui para Brasília, vem aqui para o Rio de Janeiro. Eu falei, não dá por causa da pandemia. Então, eu estou fazendo as apresentações via Zoom. Bom, tá certo? Por conta disso, né? Que ela virou realmente uma coisa meio assustadora, né? Quer dizer, nós estamos algo aqui, que... nós estamos aqui para testemunhar que isso é realmente de fato, porque nós estamos fazendo essa gravação no sábado, né? E você está, durante a semana, atendendo os pedidos que estão chegando nessa questão. Eu fico muito feliz de trazer essa informação aqui em primeira mão, porque quando nós soubemos a respeito dessa sua invenção, dessa sua criação, desse seu sucesso nas primeiras comercializações, falando com amigos comuns aí do IPT, o Ogura, por exemplo, a gente falou, caramba, esse negócio a gente precisa dar a divulgação quanto antes, porque possivelmente o que você está falando, até pelo ineditismo, né, servirá para utilização muitas vezes em outras localidades fora do Brasil, né, que talvez enfrentem o mesmo tipo de problema, né?
Então, África, América do Sul, de não tem banda repente, você larga tem um boa, produto né? que vai ganhar mercado internacional. Então, é muito bacana, parabéns. É super importante saber que isso está acontecendo aqui no Brasil com coisas. E você só consegue fazer isso, vocês que estão assistindo percebem, né? Pelo fato das pessoas que desenvolvem produtos e modelos novos estarem em constante conexão com o mercado. Não tem como fazer isso sem você entender como é que funciona na ponta, né? E foi Exato, as exatamente essa. dores do cliente, né? As dores do Exatamente. usuário. Você tem que. E é interessante, o Adolfo, que a Constellation, que é uma multinacional, a maior empresa de tecnologia do Canadá, né? Ela está na Bolsa de Valores, ela é muito maior que o Positivo Informática, que é a maior empresa brasileira de tecnologia. Sim, Né, que sim. é aquela fábrica de computadores lá de Curitiba, né? O Hélio Rotenberg, o dono, é meu amigo, né? É uma empresa já internacional, é gigantesca o Positivo. Só que a Constellation é muito maior. A Constellation, ela compra estrelas de tecnologia de vários países, por isso que é Constellation, né? Sim, Então, sim. ela pega os melhores empresas de tecnologia por segmentos verticais. Então, o melhor de tecnologia educacional, o melhor de saúde, o melhor de tecnologia e engenharia, e assim vai. E no Brasil, ela achou que a Caltech ela é, né, a mais proeminente na área de tecnologia educacional. Né? Eu levei um susto, né? Porque eu não sou a maior empresa de tecnologia, muito longe disso. Né? Tem empresas muito maiores. Mas ela achou que a minha é inovadora. Então, há Uhum. 3 anos Uhum. que a Constellation está fazendo uma análise para comprar 100% das ações da Caltech. Né? Então, esse ano, ela de novo entrou em contato, falou, Celso, você não tem interesse de vender, de virar de colocar na Europa, nos Estados Unidos? Nós temos como colocar você fora do Brasil. Né? E eu estou analisando, né? Eu nunca digo não, viu, Adolfo? Não, Alguém mas é vem falar importante. comigo, eu nunca digo não, mas eu também tenho que analisar o prós e contra, né? Será que eu Sim. preciso vender minha empresa para conquistar o mercado internacional? Ou será que eu sozinho, através dos trabalhos, eu consigo alcançar? Eu não Bom, sei, realmente eu não sei, e deixei uma grande interrogação. Estou muito aberto a discussões, né? bom. Mas é agradável saber que uma multinacional do porte da Constellation está interessada nas nossas soluções. Você colocou na mesma conversa uma empresa que eu havia mencionado aqui anteriormente, porque a Positivo, né? Ela nasceu exatamente para atender o mercado de governo, né? Na época do computador em cada classe, né, em cada aluno, né? E você citou a Constellation que tem essa visão. Agora, a partir do momento que você tem um produto que deu certo no Brasil e vai expandir aqui dentro, certamente você tem muito terreno pela frente, né? Para poder desenvolver esse produto aqui e tornar a tua empresa mais e mais, digamos assim, rentável. E a partir desse momento é que você está em condições, de fato, na minha visão, pelo menos, de fazer alguma alçada internacional, seja através de uma empresa já existente lá fora, ou seja diretamente, porque hoje não faltará, na nossa visão, recursos para que você possa se capitalizar e fazer esse negócio acontecer. Até porque, como você já colocou, é um produto que já está dando resultados. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Foi uma entrevista extremamente interessante, espetacular mesmo, pelo ineditismo daquilo que você trouxe aqui hoje, Obrigado. Celso. Então, vou deixar aqui meus votos de grande sucesso. Espero poder acompanhar isso futuramente, trazê-lo de volta aqui para contar as novidades, né? E nós estamos, então, encerrando com a presença aqui do Celso Tatizana, esse empreendedor que conhece profundamente o sistema de educação à distância, tem projetos já colocados de maneira bastante brilhante no Brasil e no mundo, e que contam para nós aqui histórias que a gente não conhecia, né? Então, Celso, mais uma vez, obrigadíssimo, seja muito feliz aí nos seus empreendimentos e nos vemos então no futuro. Muito obrigado por ter participado da nossa visão Web TV Economia Criativa. Eu que agradeço, viu, Adolfo? Além de amigo, eu admiro como profissional, né? Você é um grande empreendedor, você junta competências, né? Eu conheço seu trabalho, né? Eu reuni com você na Impacta, em várias empresas que são referências no Brasil. Você sempre está lá no meio dos melhores, né? E eu me sinto honrado dessa entrevista e muito grato por divulgar em primeira mão, né? Esse lançamento novo. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, então, parabéns.